além dos pares de opostos ao ser. A infinitude existe em nós. A infinitude de toda e qualquer forma que possa ser necessária à nossa experiência. Se essa forma deve aparecer exteriormente como palavras, pensamentos ou ideias, seja para aparecer exteriormente como desenhos de roupas, arquitetura ou pontes, independente da forma que devemos produzir na Terra, seu lugar permanente está dentro de nossa consciência. Cada palavra da mensagem do caminho infinito, portanto, destina-se a nos levar de volta à nossa consciência, para extrair a infinidade de suprimento que está lá. O suprimento de toda a natureza é tão infinito e inesgotável quanto as palavras e mensagens que saíram da minha boca nestes anos passados. É novo e fresco todos os dias, se não dependermos do maná de ontem, mas desenvolvermos o hábito de irmos para dentro de nossa consciência, a fim de extrairmos novo suprimento. É apenas na proporção em que pensamos na oferta de ontem como sendo a oferta de hoje que às vezes nos deparamos com a falta. Mas, à medida que aprendemos a nos voltar para uma fonte renovada, extraímos a graça de Deus em novas formas, formas maiores e formas mais ricas. Por 17 anos, a mensagem que encontrou o caminho para os escritos do caminho infinito continuou fluindo. E se não tivesse sido a palavra de Deus, teria sido tão obsoleta e monótona que ninguém a teria lido. Mas o suprimento é infinito e, portanto, é sempre novo e fresco quando surge da graça de Deus e não armazenado na memória de um indivíduo. Na verdade espiritual, não dependemos do que sabíamos ontem, nem queremos viver do dinheiro que tivemos ontem. Nós não o desperdiçamos. Não quero dizer isso. Mas cada dia deve ser um novo dia em que vamos para a graça de Deus. E não podemos ter ideia de que forma a graça de Deus vai tomar. Essa também é nossa boa sorte, porque isso abre o caminho para as novas formas, as formas maiores e melhores, e maior sabedoria, que devem se desenvolver dentro de nossa consciência. A graça aparece como forma. A graça aparece como forma. Mais uma vez, devo lembrá-lo de que voltar-se para dentro só pode ser para a graça, porque no momento em que pensamos em formas de arquitetura, quantias de dinheiro ou parcelas para peças de teatro, nós a perdemos. O reino de Deus não tem nenhuma dessas coisas. A única coisa que o reino de Deus tem é a graça. E quando nos voltamos para a graça, essa graça aparecerá como a forma necessária à nossa experiência. A única maneira de descrever isso é lembrar da minha infância e lembrar como minha mãe preparava um grande prato de massa. E então, quando ela pressionava a massa em diferentes tipos de forminhas, ela aparecia na forma de peixe, elefantes ou pássaros. Poderiam ter tantas formas quantas tivéssemos forminhas. Poderíamos ter tantas formas quantas tivéssemos forminhas. Mas era a mesma massa aparecendo como aquelas formas diferentes. Não podemos ir a Deus em busca de formas. Não podemos pedir a Deus que traga uma casa para nós,
que cure uma doença ou que venda nossas tortas de maçã. Nós vamos a Deus pela graça. Esta é a substância. Se uma pessoa é arquiteta, a graça aparecerá como as novas formas que ela precisa. Se ela é um artista ou um designer, a graça aparecerá como a habilidade e os desenhos. Se ela é um metafísico, a graça aparecerá como cura. O que quer que qualquer um de nós possa precisar, a graça aparece como essa forma. Mas nós irmos a Deus para aprender como fazer tortas de maçã seria um fracasso, porque não é Deus quem sabe alguma coisa sobre tortas de maçã ou como fazê-las. É a graça de Deus que nos revela como fazer tortas de maçã se acontece de ser nossa necessidade. Quando você se voltar para dentro, volte-se pela graça. Não faz diferença se você precisa de saúde, riqueza ou ideias. Você vai a Deus apenas pela graça. E a graça aparece exteriormente como a forma necessária à sua experiência. Portanto, se a sua necessidade hoje é comida, surge como alimento. Se é transporte, vem como transporte. Se for uma ideia, surgirá como uma ideia. Mas lembre-se sempre disso: Deus não conhece as formas. Deus conhece somente a graça. Deus nada sabe de saúde, porque Deus nada sabe da falta de saúde. Portanto, não adianta ir a Deus para a saúde. Mas Deus também não conhece nada do oposto da saúde. Em Deus não há saúde, nem doença. Existe apenas a perfeição do ser de Deus. Muitas vezes, os alunos perdem o caminho porque estão buscando algo através de Deus, do qual Deus não tem consciência. Quando você vai para dentro, você vai para a percepção da graça de Deus. E a graça de Deus aparece para você como saúde. Mas a graça de Deus aparece para outra pessoa como um novo design. Seja para uma ponte, uma casa, um vestido, um novo tipo de comida ou um novo tipo de transporte. E, no entanto, Deus não sabe nada dessas coisas. Deus não tem conhecimento de saúde. Deus não tem conhecimento de riqueza. Deus é espírito. E o reino de Deus é espiritual. Portanto, quando você vai a Deus, você pode ir somente pela graça. A graça de Deus é sua suficiência em todas as coisas. Seja uma suficiência de saúde, suprimento ou talento. Bondade e maldade são valores humanos. Bondade e maldade são valores humanos. Independente do seu status humano atual, quer você seja santo ou pecador, tenho certeza de que Deus não está ciente disso. A consciência de Deus se estende apenas ao conhecimento de sua própria natureza. E não há nada santo e nada pecaminoso sobre Deus. Deus é ser infinito. Para ser um santo, ele teria que ser algo melhor do que qualquer outra coisa. E em Deus não há melhor e não há pior. Há apenas um. E assim é conosco. Se por acaso você for e sempre tiver sido bom, esqueça isso o mais rápido possível, pois isso poderá mantê-lo fora do reino dos céus. Eu não acredito que haja mais espaço no céu para pessoas boas do que para pessoas más. Se para o sentido humano você parece ser bondoso ou malvado, como ser humano, você tem a potencialidade de ambas as formas. E qualquer coisa poderia vir e perturbar o equilíbrio.
Portanto, esqueça a bondade e a maldade e apenas lembre-se de ser. Portanto, esqueça a bondade e a maldade e apenas lembre-se de ser. Esqueça a sua humanidade e lembre-se de que, em seu ser divino, tudo que Deus é, você é, e tudo que o Pai tem é seu. Então, abra seus ouvidos para dentro de si mesmo e seja receptivo. Quando a palavra de Deus chegar até você, você descobrirá que perderá seu senso de bondade e seu senso de maldade. Você não terá mais consciência de ser bom do que de ser mal. Tudo o que você vai lembrar é que você está sendo, mas, de fato, você não está realmente sendo. Deus está sendo você. Não haverá, então, nenhuma possibilidade de você julgar seu semelhante, que pode ser ruim apenas por ignorância, ou que pode ser bom por estupidez. Existem inúmeras pessoas boas e estúpidas, e há inúmeras pessoas boas que são boas simplesmente porque têm medo de serem más. Ponha de lado todo esse negócio sobre bondade e maldade e seja espiritual. Seja da casa de Deus, nem bom nem mal, apenas espiritual. Então, à medida que você desenvolve essa capacidade interior de ouvir, suas ações são guiadas por Deus e elas não são boas nem ruins. Elas são exatamente o que Deus quis que fossem. Você mesmo, não tem como julgar suas ações, porque qualquer coisa que você chame de boa é meramente sua avaliação humana dela. Mas, observando suas reações, uma pessoa quase pode determinar em que tipo de casa você veio e quais eram seus padrões de bem e mal. Eles podem ter sido completamente diferentes daqueles de outra família, que também tinha padrões de bem e mal, que podem ou não ter sido realmente bons ou maus. Tanto a bondade quanto a maldade devem dar lugar ao ser. Tanto a bondade quanto a maldade devem dar lugar ao ser. No caminho infinito, você nunca julga se você é bom ou se é ruim. Por quê? A menos que esteja disposto a perder sua bondade e sua maldade, não chegará ao reino de Deus. Esteja certo de que não há apego à bondade no reino de Deus. Existe apenas o ser. Mas pense no que acontece quando você reconhece que existe apenas um ser. Isso significa que seu ser é meu ser. E, portanto, você não pode ser bom para mim ou ruim para mim. Você pode ser para mim apenas o que você é para si mesmo. Isso é tudo. Deus não concede sua graça em diferentes graus para seus filhos. Porque a verdade é que Deus tem apenas um filho, um descendente, uma vida. Não importa quantos bilhões de vezes ele possa ser vivido na terra, é a vida que está sendo vivida. Portanto, Deus é o mesmo para todos. Não parece assim, mas o grau de harmonia em sua experiência representa o grau em que você conhece essa verdade. É isso que determina sua experiência de vida. Uma vez que você chega à percepção de Deus como sua vida, então e somente então, você pode perceber que tanto a bondade quanto a maldade de sua vida humana têm que ser superadas, para que você finalmente possa dizer: por que me chamas bom? Não há bom senão um só. Isto é Deus.
Mateus 19:17. Esse é o bem que flui. Esse é o bem que está curando. Esse é o bem que é enriquecedor. Esse é o bem que perdoa. Não de você e nem eu, mas aquilo que flui do Pai como o Filho. Somente em sua renúncia da crença em sua bondade, bem como em sua maldade, você pode alcançar espiritualidade. Enquanto você persistir em lembrar o mal que encontrou uma saída através de você, por todo esse tempo você se manterá fora do reino dos céus. Mas também, o quanto você se lembre do bem que foi expressado através de você, também você se manterá fora do reino dos céus. Quando você começa a perceber que o mal, como tal, tem sido parte de sua existência somente através da ignorância, e a bondade tem sido parte de sua existência somente pela graça de Deus, você chega àquele ponto em que você se torna um absoluto instrumento para a graça de Deus fluir. Você se torna uma bênção, não apenas para si mesmo, mas para todos que estão ao alcance de sua experiência. Quantas centenas de pessoas vieram para o caminho infinito, na escassez, e encontraram abundância, vieram em pecado e encontraram santidade. Pergunte a si mesmo por quê. Todas essas pessoas se tornaram santas. Não, humanamente, nenhum de nós jamais será completamente um santo ou um pecador. Mas, independente do grau que fomos, isso deve ser superado até chegarmos ao reconhecimento que nem nosso bem humano, nem nosso mal humano é a determinação final de quão longe nós fomos no caminho espiritual. A determinação final é o reconhecimento de nossa identidade espiritual. Os registros do passado mostram alguns pecadores que se tornaram santos, alguns mortos que se tornaram vivos e alguns pobres que se tornaram ricos. Por quê? Pelo reconhecimento de que todo o reino de Deus está dentro de nós. Não faz diferença, neste momento, se você é um santo ou um pecador. O reino de Deus está dentro, e no momento em que você começa a reconhecer isso, mesmo enquanto seus pecados continuam, esse reconhecimento é a experiência purificadora. Então, você logo verá o que acontece no reino do suprimento. Suprimento, uma atividade da consciência, não uma recompensa pela bondade. Suprimento, uma atividade da consciência, não uma recompensa pela bondade. Na área do suprimento, a falta e a abundância apenas enquanto você estiver lidando com o reino humano. Não há falta nem abundância no reino espiritual, apesar do fato de algumas pessoas acreditarem que existe. Eles acreditam que o reino de Deus está transbordando de ouro, prata, diamantes e outras coisas inestimáveis. Mas tenho certeza de que, quando você chegar ao céu, você descobrirá que não há nenhum traço dessas coisas armazenadas lá. Porque tudo o que é o céu é a consciência se desdobrando, e ela se desdobra conforme a necessidade aparece. O suprimento não vem porque você é bom, e a falta não vem porque você é ruim. Você pode ser ruim e ter suprimento, e você pode ser bom e não ter suprimento, e vice-versa. A falta surge por causa da crença de que o suprimento é algo tangível. E a maioria de nós não está apenas lutando para isso, mas também preparando o lugar onde a traça e a ferrugem corrompem. O suprimento é onipresente
e não tem nada a ver com santidade ou pecado. A oferta é onipresente. Quando você reconhece isso, o milagre acontece. O pecador, sem sequer pensar em querer ser um santo, torna-se um. Pessoas foram mantidas em escravidão ao pecado por acreditarem que iriam obter tudo o que desejavam quando se tornassem boas. E tentaram se tornar boas, mas mesmo com essa motivação, eles não poderiam se tornar bons. E mesmo se o fizessem, não recebiam o suprimento. E, portanto, muitos deles voltaram a ser maus. Se você é um santo ou um pecador, você e seu pai são um. E tudo que o pai tem é seu. Talvez você possa não sentir isso enquanto você é um pecador. É verdade? Porque, se você conhece esta verdade quando é pecador, ela fará de você um santo. Por quê? A maior parte do mal no mundo acontece porque as pessoas estão tentando conseguir algo que não têm e querem. Mas esse esforço desaparece automaticamente quando elas têm tudo o que podem querer o tempo todo, sem sequer tentar. Torne-se um instrumento pelo qual Deus está vivendo na terra. Torne-se um instrumento pelo qual Deus está vivendo na terra. Tudo o que o Pai tem é seu. O que o Pai tem? Amor, vida. Estas são as duas grandes faces do Pai, vida e amor. E a vida do Pai é a sua vida. O amor do Pai é o seu amor. Você entra na demonstração disso por meio de sua sintonização interior, pelo reconhecimento da verdade, da unidade e depois pelo fluxo, e não tentando mudar sua conduta externa. Se você está pecando de alguma forma, pode ser que você continue até que o pecado pare. Se você está sendo bom, você pode continuar sendo bom até que também pare. Porque tenha certeza disso, ser bom tem que parar, tanto quanto ser ruim. Até que você pare de ser bom ou ruim, você não vai mostrar o reino de Deus ou filho de Deus que você é. Bondade e maldade são ilusões trazidas por um sentido humano do que constitui o bem e o mal. Tanto a bondade quanto a maldade têm de chegar ao fim. Até que você não seja bom nem mal. Você é apenas o instrumento com que Deus está vivendo na terra. Agora chegamos a um ponto tão importante quanto você deve chegar na vida espiritual. E é nesse ponto que você se vê na verdade de que não é bom nem mal. O mal que você fez é devido à ignorância em que você nasceu. O bem que você acha que fez decorre do treinamento religioso e do ambiente familiar em que nasceu. Mas você mesmo não pode ser bom nem mal. Você é a descendência de Deus e as qualidades e atividades de Deus são suas. Elas não são suas por si mesmas. Eles são suas pela graça de Deus. São qualidades de Deus manifestadas como você. Você não pode se orgulhar de sua bondade. Você não pode se orgulhar de suas virtudes. Você não pode se orgulhar de sua saúde. Tudo que você pode fazer é reconhecer que a graça de Deus está sobre você. Saúde é a graça de Deus. Suprimento é a graça de Deus. Pureza é a graça de Deus. Quando chegar a esse estado de consciência, você entenderá que a vida é vivida pela graça e terá abandonado suas qualidades humanas de bondade e suas qualidades humanas de maldade. Qualquer crença em sua bondade é tão má quanto a crença em sua maldade. Assim como a crença em sua prosperidade é tão má quanto a crença na pobreza. Porque a prosperidade não é mais sua do que a escassez.
Prosperidade é o dom de Deus e não falta àqueles que sabem disso. A falta é o produto da crença de que o suprimento é meu, seu, dele ou dela. É daí que vem a falta, a crença de que alguém tem suprimento. Quando chegamos a este assunto do bem e do mal, falta e abundância, pureza e pecaminosidade, ou espiritualidade e materialidade, perpetuamos toda a existência humana pela crença de que somos bons ou maus, que estamos doentes ou saudáveis, que somos ricos ou pobres. Estamos sob a graça de Deus somente na percepção de que estamos vivendo pela graça de Deus. Se você tem o que o mundo chama de virtude ou bondade, é sua pela graça de Deus. Se você tem o que é chamado de abundância, é pela graça de Deus. Se você tem saúde, é pela graça de Deus. Na percepção disso, você entrega o falso sentido da saúde humana, o suprimento humano, a pecaminosidade humana. Você renuncia a tudo isso e então você começa a viver sob e pela graça de Deus. Mas não até você perder todo o sentido de ser bom ou ruim, rico ou pobre, abundante ou carente, santo ou pecador, e ter percebido que a vida que você vive é vivida pela graça de Deus. Então, você descobrirá que perdeu os pares de opostos e se encontrará apenas vivendo. Você nem mesmo estará vivo. Deus estará vivendo em si mesmo. E você estará sempre vivendo com um ouvido atento, observando a vida de Deus se desdobrar dentro de seu próprio ser. Viver atrai, não pregar. Viver atrai, não pregar. No presente momento, felizmente, temos um senso de equilíbrio que nos permite viver neste mundo. João 18:36. Mas não sermos dele, o que torna possível vivermos com nossos semelhantes, sem parecermos malucos. Esse senso de equilíbrio mantém esta verdade guardada dentro de nós e nos impede de dá-la aos outros, exceto quando eles vêm buscá-la, famintos e sedentos por isso. E então os alimentamos apenas em pequenas doses, até que tenhamos certeza de que eles podem comer a carne da palavra. O erro que muitas pessoas no mundo religioso cometeram foi separar-se dos outros, ao passo que tal separação deve ser apenas dentro de si mesmo. Externamente, viva como os outros homens. Interiormente, viva pela graça e atraia para si aqueles que estão prontos para a palavra. Não pregue, porque você os afastará com suas pregações. Não tente parecer diferente dos outros homens. Não use halos. Não use uma linguagem que o diferencie e faça os outros pensarem: você deve ser algum tipo de santo. Não faça isso. Se você atingir algum grau de santidade, mantenha oculto dentro de si e apareça exteriormente ao mundo como os outros homens. Embora não haja como outros homens, haja de dentro da santidade que se desenvolveu dentro de si. Ninguém jamais será atraído por uma mensagem espiritual ao ouvir alguém pregá-la, porque a pregação atinge apenas a mente humana. Viver atinge a alma. E é por isso que toda a pregação que existe há 6.000 anos não mudou os homens. Eles ainda estão lançando bombas uns nos outros. Eles ainda estão mentindo, trapaceando e defraudando, apesar de toda a pregação. Deve haver o fim da pregação.
Deve haver um fim de dizer aos outros como viver. Deve haver uma compreensão da natureza de Deus como identidade individual, guardando essa compreensão dentro de nós mesmos, deixando-a brilhar e depois alimentando com ela, lenta e gradualmente, todos aqueles que a procuram. Não se consegue isso aparentando ser diferente de outros homens, mas sendo diferente apenas do grau de consciência espiritual que se desenvolveu dentro de nós, e não tentando ser melhor do que aquilo que percebemos, ou tentando usar a linguagem da verdade, quando ainda não alcançamos a consciência dela. O mal é ignorância espiritual. O mal é ignorância espiritual. Chega o dia em que você perceberá não apenas que você não é mal, mas que nunca foi mal, a despeito de que o senso maligno possa tê-lo possuído em algum momento, através da ignorância espiritual. Então, você também vai perceber que você não é bom e nunca foi bom. Quaisquer qualidades de bem a que você tenha dado expressão foram o grau de piedade que se manifestou através de você. Quando você percebe, eu nunca fui malvado e nunca fui bom. O mal que se manifestou através de mim foi devido a uma ignorância da verdade. E o bem que se manifestou através de mim foi a minha boa sorte em ter a graça de Deus brilhando, não através de qualquer virtude pessoal minha. Então, nesse grau, você vem a este nível em que você definitivamente saberá que você não pode ser um santo ou um pecador, que você não pode ser rico ou pobre, que você não pode estar doente ou bem. Você não pode ser nenhuma dessas coisas, porque a graça de Deus é a sua vida. Isso nunca muda e não é diferente em um do que em outro. É a graça de Deus que vive a minha vida e eu não sou bem nem mal. Eu não sou rico nem pobre. Eu não sou nem santo nem pecador. Eu não estou doente nem bem. Eu não estou vivo nem morto. Eu sou eu. E tudo que o eu sou é eu sou. Eu não sou judeu nem pagão. Eu não sou branco, negro nem amarelo. Eu sou eu. Tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Eu é a palavra. Eu é a palavra. Viva na consciência interior do eu. Esse eu que é o Pai dentro de você e esse eu que é o Filho que aparece exteriormente, tudo o que o Pai dentro de você é, o Filho é fora. Enquanto você puder viver nesta consciência, nunca será bom e nunca será mal. Você nunca será rico e nunca será pobre. Você nunca será um santo e nunca será um pecador. Você sempre será eu. E você sempre estará mostrando o eu que é Deus, aparecendo como o Filho. Você não reivindicará qualidades para si mesmo, nem bom nem mal, nem rico nem pobre, nem santo nem pecador, nem branco nem negro, nenhuma dessas coisas. Você é o eu. Essa palavra eu é o segredo disso tudo. Tudo o que o caminho infinito ensina deve levar a essa revelação. Diga eu para si mesmo e descobrirá que eu não é oriental nem ocidental, não é nem judeu nem grego, nem escravo nem livre. Eu sou eu. Tudo o que Deus é, você é.
O eu que você é tudo o que o Pai tem, se manifesta através de você. Para mostrar isso continuamente na Terra, a única coisa que você precisa é a disposição de compartilhá-lo. No momento em que você não consegue fazer isso, você se engana e perde isso. Só quando você está disposto a compartilhar, o fluxo continua. Mas não compartilhe saindo e gritando dos telhados. Não compartilhe contando para aqueles que não estão interessados. Isso não é compartilhar. Isso é tentar forçá-lo a alguém. Minha vontade de compartilhá-lo é mostrada em minha disposição de transmitir àqueles que procuram. Venha sem dinheiro ou venha com dinheiro. Venha em santidade ou em pecado. Venha do jeito que quiser. Mas venha e receba. Não haverá louvor por sua bondade, e não haverá condenação por sua maldade. Haverá apenas o reconhecimento da santidade, que é o estado de sua alma como ela é, como sempre será. Quando você puder encarar este mundo olhando para todos, vendo a santidade de sua alma, sem nenhum julgamento quanto ao seu mal humano ou bem humano, você entrou no ministério de Cristo e você passa a cuidar das obras do Pai e não até então. Daíse Silva Toscano, em 12 de setembro de 2021. Muito grata.